Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional. Mediante o portal RC1, estamos iniciando mais um programa, Uma Prosa na Terrinha Querida. Hoje, mais uma grande satisfação de uma entrevistada, né? De uma grande personagem que também fez parte aqui da Terrinha Querida. Ela não nasceu em Dois Córregos, nasceu em Duartina, mas mudou-se para cá na tenra idade em 1996. Aqui aprendeu a amar literatura e mais tarde encontrou-se com o Festival da Poesia. Encantou-se com o Festival da Poesia. Estudou jornalismo na Unesp Bauru e atualmente trabalha no Brasil de Fato, veículo de comunicação de abrangência nacional e mãe da pequena Cecília. Então, recebam todos com muito carinho, recebam a nossa querida jornalista e escritora Carolina Bataillard. Seja bem-vindo, Carolina. Oi, Raul, boa tarde ou bom dia, enfim, satisfação estar com vocês. Estou muito feliz de poder conversar um pouquinho com o pessoal de Dois Córregos e região, uma região que faz parte da minha história. Muito bem. Agradeço o convite. Olha, pessoal, quando a gente faz contato com os convidados, né, eu fiquei sabendo da Carol aí, através da minha filha, falou, olha, pai, é uma grande personagem. Falei, não, opa, a hora que eu vi o currículo dela, realmente é uma grande personagem. E é legal, porque você, no contato prévio ali com essas pessoas, você vê o quanto Dois Córregos mora no coração dessas pessoas, né? Por exemplo, ela me confidenciou que a formação artística e cultural dela veio aqui de Dois Córregos. Ela faz questão de afirmar sempre isso, é muito importante. Carol, vamos fazer um bate-papo aí, um túnel do tempo. Fala um pouquinho aqui da infância e juventude, aqui, das escolas, amigos, enfim, aquele seu tempo de juventude. Vamos lá, primeiro, já lembrando do meu tempo de juventude, eu quero agradecer, mandar um abraço aí para Karina pela lembrança. Karina faz parte também, né, da minha juventude, da minha adolescência em Dois Córregos. A gente não éramos amigas, mas éramos colegas, nos víamos sempre. Perfeito. E, bom, Dois Córregos faz parte, assim, da minha história até hoje. Eu tenho grandes amigos, grandes amigas que eu levo para a vida, né? Eu não vou citar nomes porque eu posso ser injusta, assim, mas eu tenho, aqui agora de memória me vem 3, bom, eu vou citar nomes sim. Tenho o Flávio Todino, um querido, a Mônica Favoreto, filha da Bel e do Lau. Opa. E a Ju Cheste, todas essas pessoas eu conheci aí, essas pessoas fazem parte da minha vida até hoje. Tem Thaís também, enfim, tem muita gente que passou o finzinho da infância. Eu cheguei aí em Dois Córregos com 11 anos, né? E toda a minha adolescência ao meu lado. E eu acho que, assim, as boas lembranças vão desde esses momentos com esses amigos até as coisas tão simbólicas de Dois Córregos, né? O sorvete do Marquete. Sabe que tem uma coisa engraçada, Raul? Hoje eu moro em São Paulo, né, na capital, e já morei em muitos lugares, morei em Brasília e tudo mais, mas assim, eu sou muito caipira mesmo, interiorana, né? Eu nasci aqui em Duartina, uma cidade que não chega a 15 mil habitantes. E antes de morar em Dois Córregos, eu morava numa cidadezinha aqui do lado de Duartina. Duartina fica na região de Bauru, chamada Ubirajara. E essa cidade era muito pequena, assim, era uma cidade de, eu acho, uns 3 mil habitantes, assim. E uma das memórias que eu tenho de quando eu cheguei em Dois Córregos é eu escrever uma carta para as minhas amigas de Duartina, de Ubirajara, contando que na cidade nova onde eu morava tinha um semáforo. Que legal! E tinha 2 sorveterias na mesma rua. Eu não sei se ainda tem. Era Ponto Chique e uma outra que ficava ali na esquina, assim, na rua principal, um pouquinho para cima. Mas eu fiquei muito encantada por isso, assim. São coisas que pequenas, simples, mas que fazem parte da minha memória, de uma memória muito afetuosa. E além disso, tem, como você disse, realmente a minha formação artística, né? Uma outra memória muito gostosa que eu tenho de Dois Córregos é de ter descoberto a biblioteca municipal, que ficava ali perto dos Correios. Eu também não sei mais se ainda fica, já faz um tempo que eu não volto para a cidade, para Dois Córregos. E eu fiz a carteirinha da biblioteca, isso no começo da adolescência ali, 12, 13 anos, e eu ia às tardes, eu estudava de manhã,
né? Estudava no comércio e à tarde eu ia ali para a biblioteca para procurar livros e eu passava horas entre as prateleiras, assim, conversava com a bibliotecária e pegava os livros e levava para casa, lia um pouco entre as estantes ali, né, da biblioteca, naquele silêncio. Então, assim, essas memórias seguem comigo e fazem muito parte de quem eu sou. Olha que bacana, essa biblioteca existe, viu? É a mesma, Laura Rebouças de Abreu, fica ali de frente ao correio, ela tá lá ainda firme e forte, viu? Que legal Ai, você... que bom saber! Isso, olha aí, tá aí. Continua, Uhum. e que legal a gente ver a espontaneidade sua em falar das raízes, do caipirês nosso aqui, porque eu também sou genuinamente caipira, né? Mas que legal, e isso te ajudou muito a escrever, a gente vai chegar mais para frente, os livros, né? Que você retrata, seus poemas, enfim. Tem um pouco dessas raízes também, né? Acredito eu. Tem totalmente, Raul, tem muito. É, eu tenho, né, 2 livros publicados, além de textos publicados em jornais, em revistas de literatura, em outras coletâneas, mas os meus 2 livros, o meu livro de crônicas, O Pôr do Sol dos Astronautas, ele fala muito sobre esses pequenos detalhes do cotidiano. O Pôr do Sol dos Astronautas tem esse nome porque uma das crônicas do meu livro ela conta de um dia em que eu estava fazendo uma viagem de ônibus entre Duartina e Bauru, né? É pertinho, assim, é coisa de 1 hora de viagem, e era um fim de tarde muito bonito, assim, aqueles fim de tarde, né, alaranjado, Sim. o sol já se pondo, e o ônibus quebrou no meio da estrada, a gente ficou parado por um tempo, e eu comecei a perceber que algumas pessoas estavam em silêncio, olhando pela janela, pela pastagem, vendo o pôr do sol, assim, porque estava muito bonito, era um pasto grande lá no fundo, o sol se pondo. E aí eu lembrei de um vídeo muito lindo que eu vi um tempo atrás, de astronautas contando como observar a Terra de lá de cima quando eles estão na estação espacial. E Sim. eles falam que quando chega o momento do pôr do sol, todos eles, né, não sei se todos, mas os que deram entrevista para esse vídeo, era um curta, tipo um curta-metragem, eles falavam que eles paravam na janela da nave ou onde eles estavam para ver o pôr do sol chegando na Terra. Olha. Porque você vê isso de lá de cima, né? É uma outra perspectiva também muito bonita, totalmente diferente da nossa, mas muito bonita, porque eles viam as luzes aos poucos se acendendo assim pela superfície da Ah, Terra. olha que associação que você Conforme- teve. E aí, e aí, como é que isso se conecta com o ser uma pessoa do interior? Eu acho que quando a gente assim, né, caipira, da roça, do interior, a gente tem uma percepção mais aguçada para essas pequenas coisas, sabe? A gente tem um contato bom com a natureza, né? Aqui eu tô, claro, generalizando, não é todo mundo, mas eu acho que o interior permite isso de uma outra forma, assim, da gente ter tempo para contemplar as coisas, né? Então, quando eu tava ali naquele ônibus, olhando pela janela, aquele pôr do sol bonito e reparando que as outras pessoas também estavam fazendo isso, eu achei muito bonito, porque ninguém tava estressado, assim, do tipo, nossa, esse ônibus parado aqui na estrada, né, tem coisa pra fazer. Não, tava todo mundo meio que, né, tá, daqui a pouco se resolve, vamos olhar isso aqui. E, e aí, ao mesmo tempo, isso é uma beleza em vários níveis, né? Os astronautas também param um pouquinho para olhar isso de outra perspectiva, mas ao mesmo tempo é uma coisa tão simples, né? Sim, E sim. cotidiana, e eu acho que essas coisas simples, cotidianas e que fazem a diferença na nossa vida, é, é, elas existem muito no interior, né? Nas cidades pequenas, no ritmo do interior. Eu tô aqui, inclusive no interior agora, tô aqui em Duartina, é, no sítio onde meus pais vivem atualmente. Meus pais moraram muito tempo em Dois Córregos, né? E continuo aqui e tentando me conectar com isso de novo. Sempre que eu venho, eu faço esse exercício. Olha, Então, eu acho. que legal quando você fala, é uma simbiose mesmo, nós do interior e a natureza, né? É mais aflorado mesmo, né? Eu acho legal e você se conecta muito bem aí, como você disse no seu livro. Eu também, particularmente falando, Carol, eu gosto muito de escrever poemas também. E eu me Ah, apego, é? eu me apego como você também, assim, em momentos, vendo alguma coisa, sabe? Uma vez eu vi uma folha voando no chão, era uma carta de amor ali, mas a pessoa jogou fora. Então, falava muito, né? Então eu também me apeguei e fiz. É legal isso daí. Eu também, eu acho muito bacana.
paisagens, talvez um quadro, o cenário, como você bem frisou aí, do ônibus no pôr do sol. Então é bacana isso, né? Fala muito da gente essas É, coisas, é muito bacana. bom saber que você também gosta de poesia. Gosto. Eu gosto muito das poesias que falam sobre isso, assim, sobre o silêncio das coisas. Eu Olha, gosto muito do poeta Manuel de Barros, né, que é um poeta do Pantanal, sim, e que falava muito da infância dele no Pantanal, né, do silêncio no meio do mato, de olha como aí. ele era um menino criado distante da cidade, mas nunca sozinho. Ele sempre estava acompanhado do amanhecer, das formigas, do orvalho. Ele fala de tudo isso nos poemas dele. Então tudo isso me encanta, assim, todo esse universo me encanta. E para mim só é possível porque eu tenho essa experiência, né, de vida, essa vivência interiorana, né? Acho que a Sim. gente tem sim, o Raul, que ter esse orgulho da caipireza, não sei como é que se diz, como que se adjetiva isso, mas a gente tem que ser orgulhoso disso, assim, das nossas raízes Isso. e das raízes mais profundas, né? Dessas que falam de roça, de tranquilidade, de silêncio, Perfeito, de perfeito. respeito à natureza, né, e ao meio ambiente. Com certeza. Mas vamos voltar mais um pouquinho aí. Também essa sua afinidade com o teatro aqui em Dois Córregos. Eu queria que você contasse esse tempo seu também de aprendizagem aí, né? Pois é, Dois Córregos você vê, né, que foi um território de muita inspiração, né? Sim. Acho que tem isso também, às vezes a gente que nasce em cidade pequena fala, aqui nessa cidade não tem nada, mas será que não tem? Ou será que a gente não presta atenção? É, eu sempre tive esse gosto por arte, né? E desde antes de chegar aí, mas foi aí que eu consegui ter um pouco mais de formação, um pouco mais de contato. Nessa outra cidadezinha onde eu morava, o Birajara, ali também eu frequentava muito a biblioteca. Minha mãe é professora, né? E a minha mãe tinha dias que meu pai estava trabalhando, a minha mãe também. E aí minha mãe, sem ter com quem deixar a gente, na época eu e meu irmão, né, o Franco, minha irmã ainda não tinha nascido, a Elô, mas ela não tinha com quem deixar a gente, ela levava a gente para a escola estadual, onde ela dava aula, a única escola da cidade, inclusive. E a gente ficava lá, era a escola, era do lado da nossa casa, né? E a gente ficava lá na biblioteca. E ali eu comecei a me encantar com os livros, né? Achar muito legal isso, assim, de nossa, dá para inventar uma história e colocar ela no papel e fazer desenhos e deixar tudo bonito. E deixar as pessoas encantadas. E depois eu continuei isso aí em Dois Córregos. E o teatro também, eu não sei de onde vem, assim, de onde eu comecei a gostar de teatro. Acho que talvez da escolinha. Eu tinha uma professora que incentivava muito a gente a fazer teatrinhos, né, na escola. Isso ali no prézinho mesmo, bem pequena. Mas, e aí eu fui levando isso, assim, pra vida. E eu lembro que em Ubirajara, nessa cidadezinha, eu queria fazer teatro, mas lá não tinha, uma cidade muito pequena mesmo. E aí eu inventei de ser anjinho da procissão, porque era a única forma que eu encontrei de ter algum personagem, assim. Sim. Eu nem sou religiosa, minha família nem é muito assim de seguir uma religião, mas eu fui anjinho da procissão porque eu queria ter um personagem. Certo. E aí, pois é, 7 anos assim, já mobilizei tudo, fui atrás da mulher que emprestava as fantasias e fui. Olha só. Pois é, a criança terrível. E aí, com muita imaginação, assim, né? E aí, quando eu cheguei em Dois Córregos já tinha um teatro, né? Tinha um teatro. E eu lembro de ir assistir algumas peças, eu lembro de professores levando a gente para assistir alguns espetáculos no Teatro Municipal. E aí eu percebi que, bom, eu também posso fazer isso, né? Existe esse espaço aqui. E eu lembro que eu procurei o Chico, isso eu já era adolescente, eu devia ter talvez uns 14, 15 anos, assim, já era um pouquinho mais velha. Eu procurei o Chico Sestari, que cuidava ali do teatro, um querido, né? E a gente montou um grupinho de teatro com esses meus amigos, com alguns amigos de Dois Córregos, e a gente chegou a ensaiar uma peça, nunca apresentamos, porque aí, né, aquela fase de adolescência, Que cada um acabou indo legal. para um canto, foi fazer cursinho e tudo mais. Mas eu me lembro muito, assim, de estar dentro do teatro, do Chico, preparando a gente lendo o texto, assim, Olha. uma memória muito gostosa que eu tenho. E depois, quando eu comecei a estudar para o vestibular, eu queria estudar artes cênicas, né? Na primeira vez que eu prestei vestibular. E eu tinha que fazer uma prova de teatro também, né? Uma apresentação de uma cena.
Isso para a prova da Unicamp, né? Para o vestibular da Unicamp. E o Chico me ajudou também. Ele que me preparou para fazer essa cena. Foi uma cena de um espetáculo do Chico Buarque, do espetáculo Calabar. Então, assim, é uma outra lembrança muito carinhosa e muito gostosa Muito, que eu olha, tenho aí de dois filmes. Uma pessoa que foi muito importante, né, o Chico, muito, muito para a importante. cultura da cidade, né? Aliás, né, sem modéstia não, porque você não falou, mas eu vou tocar no assunto. A sugestão até dessa escolinha de teatro partiu de você, né? Não foi? Foi, Ah foi, lá. Aí, ó. foi eu que, na Olha verdade, aí. eu queria muito fazer, e aí não tinha, eu não me lembro se não tinha um grupo formado, o que que Olha aí. acontecia. Aí o Chico falou: se vocês tiverem um grupo, Que a gente bacana ensaia. isso. Aí eu juntei, eu fico pensando como é que eu convenci as pessoas, porque Mas a você gente foi. tinha um grupo de mais ou menos umas. Mas o estupinzinho ali, o pavio foi você. Que legal isso aí. Viu? Foi eu, e aí a gente juntou, passou um tempo, ensaiou, foi super gostoso. Olha, e foi figurante, pessoal. Veja bem do que eu vou falar agora. O filme Dois Córregos, do Carlos Reichenbach, né? Você participou também como Foi. figurante. Conta como foi essa Participei. Não, emoção aí. porque E você imagina, né? Eu já com essa vontade toda de trabalhar com arte, aí eu olha sabendo que só. estavam gravando um filme É. na cidade onde eu morava, eu falei, não, dessa eu posso ficar de fora. Aí eu lembro que eu enchi o saco do meu pai, assim, não, eu quero ir lá, eu quero ir lá. E teve, acho que teve uma seleção de figura, teve alguma coisa, assim, Isso, eu tenho isso. algumas memórias e tal, tenho algumas fotos, né, desses momentos. É, mas a gente foi, eu fiz a figuração de. Era uma cena que os personagens estavam chegando de trem. Então a gente ficava lá na estação, nessa estação linda, né? Certo. E a gente ficava dentro do trem. E eu lembro que, assim, né? Cinema tem isso, né? E volta a cena e corta e faz de novo. E aí eu E tenho todas essas lembranças, sabe? Eu lembro que tinha uns rapazes que eram figurantes também, e eles estavam fazendo figuração de policiais militares ou do exército, alguma coisa assim, que estavam pedindo documento para quem chegava de trem. E eu lembro muito do diretor ou produtor, não sei, falando, não, você tem que ser mais incisivo, falar assim, documento. que E eu legal. dentro do trem observando essa cena acontecer, sabe? E aí Certo. volta e faz de novo. E além de ser figurante nesse dia, eu não apareci no filme, depois eu fui assistir o filme e eu não apareci. Mas, enfim, depois de ser figurante, teve um outro dia que eu fui assistir as filmagens, meu pai me levou Olha. em alguma fazenda ou um sítio, não me lembro, de uma outra cena que era interna, assim, dentro da casa. E aí eu lembro de ficar lá também observando as câmeras, as atrizes, né, se preparando, se concentrando, e de ficar achando tudo aquilo maravilhoso, né? Tudo Não, muito mágico. você estava se sentindo ali, né? Verdade, fala a verdade. Nossa, não? Tudo conspirando Nossa, a favor, né? tudo que eu queria. E sabe o que é engraçado? Assim, né? Na época, eu não tinha noção da importância, né? Eu era criança, acho que eu tinha 11, 12 anos, Sim, da importância desse filme. Eu participei ali, achei tudo curioso, tudo muito divertido, mas sem ter a dimensão do que era aquilo. sim. Assisti o filme depois, gostei. E aí, quando eu cheguei na faculdade, fui estudar jornalismo, me perguntaram, né, de onde você é? E aí tinha um colega, dois colegas de sala que falaram, você é de Dois Córregos? Tem um filme que eu gosto muito, de um diretor incrível, Olha. que é lá sobre a sua cidade. Daí eu falei, eu sei, eu fui figurante. E aí eu entendi que esse filme é um filme muito respeitado, assim, é um filme muito importante. Muito. E a gente, às vezes, né, a gente não tem noção, né, das coisas, não tem a dimensão das coisas quando a gente tá muito perto delas, né? Eu achei muito legal depois Sim. perceber isso. E aí teve um dia que eu liguei a TV, acho que na Rede de Cultura, não lembro, e tava passando o filme, isso eu já adulta. Daí eu falei, cara, que legal, né? É Legal. muito legal quando a gente pode ver de perto as Muito, coisas muito. acontecendo, né? E esse despertar para o jornalismo, claro, tá tudo coligado com tudo a sua cultura, né? Com a literata como você é. O jornalismo em si, como foi esse despertar? Olha, Raul, tem dois momentos, eu acho, né? Sim, Tem o primeiro, bom, eu prestei artes cênicas, né? Tava te contando que eu fui tentar artes cênicas na Unicamp e na USP, e é bastante concorrido, eu não consegui passar. muito. Aí eu pensei, bom, vou tentar outra coisa,
fui fazer pedagogia, estudei um ano de pedagogia na Unesp em Marília, não era bem o que eu queria, voltei para fazer cursinho. E aí, no cursinho, uma professora, eu estava super confusa, sem saber muito bem que caminho tomar. Eu tinha vontade de estudar jornalismo, mas eu não tinha certeza ainda. Aí teve uma professora muito querida, uma professora de redação, eu lembro o nome dela é Thaís, e ela falou assim: olha, eu tô vendo que você gosta de história, você gosta de geografia, e você gosta muito de escrever, você é muito boa em escrita, em redação. Sim. Por que é que você não tenta jornalismo? Aí foi aquele empurrãozinho, sabe? Que faltava. Falei, pode ser. Fiz o vestibular de jornalismo, passei, fui estudar jornalismo na Unesp. E aí eu fui me encontrando aos poucos, assim, nessa profissão, sabe? Fui entendendo que é um lugar também de contar histórias, né? Aí não histórias inventadas, Sim, histórias reais, sim. mas o jornalismo me possibilita fazer o que eu gosto, que é ver de perto as coisas acontecendo, né? Escutar as histórias das outras pessoas e escrever isso. Ah, sim. Aí eu me formei, trabalhei por um tempo no jornal Bom Dia, em Bauru. Trabalhei por mais ou menos 3 anos no jornal Bom Dia como repórter. Trabalhei no SBT regional aí de Jaú, Opa. bastante tempo também no programa Noticidade, aí na região. E aí eu me afastei por um tempo do jornalismo, fui trabalhar com outras coisas, mas sempre gostando muito disso, assim, dessa possibilidade de contar histórias. Sim, E aí, pouco mais de 2 anos atrás, eu voltei a trabalhar com jornalismo. Sempre fui e voltei, assim, teve épocas sim. que eu fiz Entendi, reportagens como freelancer, né? entendi. Mesmo trabalhando em outras coisas, e agora voltei de vez, assim, já faz um pouco mais de 2 anos que eu tô trabalhando no jornalismo, fazendo reportagens, principalmente nos temas socioambientais. Vamos chegar aí nisso aí. Mas antes, realmente a gente percebe no que você falou, o jornalismo te levou também a conhecer mais, conversar mais com contato com as pessoas. Somos a Vero, uma empresa com excelência no mercado de telecom, com NPS de referência mundial e com índice equivalente ao das empresas mais admiradas do Brasil. Nosso sonho é criar uma nova era na relação com o cliente, sempre inovando com a proximidade de quem se importa e a eficiência de quem quer ser líder. Nós não queremos ser mais, queremos ser melhores, superando as expectativas dos nossos clientes com a proximidade de quem se importa, porque a Vero é do tamanho do seu mundo. Restaurante Fogão de Lenha, viu? Lá é o Canto da Chuleta, é o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá conferir, vai lá passar horas gostosas, descontraídas com a família, com os amigos. Tem a chuleta, lá tem o arroz soltinho, pessoal, a batatinha. Tem os combos agora, viu? Tenho certeza que é lá que você vai encontrar aquela combinação que você mais gosta. Tem lá o combo de filé mignon, de contrafilés, de lombo, tilápia, picanha, filé à parmegiana. Tem lá os refrigerantes, o suco natural, o chopp geladinho, as batidinhas, os drinks. Vai lá, pessoal, em Restaurante Fogão de Lenha, o Canto da Chuleta. Inclusive, você faz um trabalho na cadeia pública aqui, era a cadeia feminina, em relação à poesia e às detentas, é isso? É isso, nossa, esse momento foi muito legal, assim, eu estava na faculdade ainda, né, Certo. e na faculdade a gente é instigado a fazer alguns trabalhos já se preparando para o mundo profissional, né, claro, e aí tinha, eu não me lembro exatamente em que disciplina era, mas a gente tinha que fazer uma reportagem, e eu sabia do projeto Usina dos Sonhos, que também é um projeto muito importante, assim, muito querido nessa minha trajetória profissional. E eu sabia que eles tinham alguns trabalhos dentro da cadeia pública com as mulheres, com as detentas. E aí eu pensei, bom, quero saber como é que é isso, né? E aí eu fui uma tarde, né? Conversei com o pessoal lá da delegacia, porque a cadeia fica, né, nos fundos ali da delegacia. Sim. Ainda existe, Raul? Ainda funciona? Não sei como é que tá isso, você sabe? Ela é desativada hoje, não tem mais. Tá desativada? É, Ah, tá. hoje Enfim, não na tem. época que eu tava aí, isso lá no começo dos anos 2000, isso deve ter sido 2006, 2007, mais ou menos. Certo. Enfim, tinha algumas celas com mulheres detentas, Isso, né? isso. E aí eu passei a tarde lá com elas, assim. E eu me lembro de uma mulher que ela falou, olha, se você conseguir, manda mais livros pra gente. E eu achei Olha, que muito legal legal, isso, que assim. legal.
Algumas me mostraram os poemas que elas escreviam, outras mostraram os livros que elas estavam lendo. Foi uma experiência muito boa, assim, muito Muito boa bom. de ver, de ter contato com um universo que eu não conhecia, que muitas vezes a gente trata com preconceito quando a gente está distante, né? Correto. E ao mesmo tempo de ver quanto a arte é importante, né? Aquelas mulheres que tá ali com tanto tempo ocioso, tanto tempo livre, e longe de filho, longe de família, longe das coisas que Isso. gosta de fazer, né? Porque, poxa, você ficar reclusa por um tempo é muito difícil, né? Sim, sim. E aí elas se encontrando de alguma forma na arte, lendo poesia, escrevendo poemas, foi muito bonito, muito bonito. Olha, trabalho Aí eu sensacional. escrevi uma reportagem, né, para a Ah, sim, faculdade, foi aí, claro, levou ao conhecimento de todos esses trabalhos. Sensacional. Atualmente, levei. atualmente, fale aí sinteticamente, sintetizado, o seu trabalho atualmente aí, na empresa. Tá, tá. O meu trabalho hoje bom, o Brasil de Fato é um portal de abrangência nacional, né? A gente tem o portal, tem os canais, tem YouTube, redes sociais. Eu trabalho principalmente com notícias no campo socioambiental, né? Meio ambiente e também como os crimes ambientais, os problemas ambientais Opa, afetam as comunidades rurais, afetam aldeias indígenas, comunidades quilombolas, enfim, é mais ou menos isso. Aí certo. eu faço já fiz algumas viagens a trabalho, né, para conversar com as pessoas, É, faço muita essa, coisa à distância, essa era a né? minha pergunta, essa era a minha pergunta. É trabalho de campo também, né? Você também vai ao encontro Também do... trabalho de campo. Ah, sim. Também Muito, trabalho de campo. muito Não, legal. acaba não tendo tanto assim, Sim. mas tem bastante também. Assim, é que Entendi. esse é o foco do meu trabalho, né? Mas eu faço outros tipos de reportagem também. Eu estou em São Paulo, de vez em quando eu vou para a rua fazer outros tipos de coisa, lá em São Paulo mesmo, coisas mais urbanas. Mas o que eu mais acompanho, o que eu gosto, o que eu me dedico, o que eu estudo é o socioambiental. Perfeito. É, E enfim, acho que até isso também vem um pouco muito dessa legal. experiência E como rural, uma, né? e como uma ficcionista em literatura, em biblioteca, como a gente já viu, eu gostaria que você falasse, claro, daquilo que vem premiar você, que é o livro. Os dois livros, sinteticamente, eu gostaria que você falasse, então, um pouco de cada livro, como, né, o seu estilo, enfim, o livro. Ah, os livros. Bom, meu primeiro livro, O Pôr do Sol dos Astronautas, eu falei um pouquinho dele, né? Expliquei o título, mas é um Sim. livro de 41, posso estar errada, mas é um pouquinho mais de 40 crônicas. Opa, Sobre essas pequenas coisas do cotidiano, assim, sabe? Que a gente observa. Então, eu gosto muito de escrever crônica, porque a crônica é isso, né? É você isso. parar por um momento, observar alguma coisa e contar, né? A crônica é quase uma fofoquinha ali, tipo, ó, tava sentada ali na varanda e aí vi um galo ciscando ali, vi uma coisinha ali e aconteceu um negócio engraçado. É, E aí, esse livro foi publicado em 2018. Foi um momento muito feliz para mim, assim. Eu sou muito entusiasta da literatura, eu já dei cursos de escrita, eu sempre falo para as pessoas, se você gosta de escrever, escreva, porque você vai encontrar lugares para publicar. A gente às vezes tem essa ideia de que é difícil publicar um livro, Sim. difícil no sentido de, é tudo muito distante, uma editora grande nunca vai me aceitar, e talvez realmente não, mas as editoras pequenas também existem, Opa, e existe a possibilidade de você fazer um livro independente, enfim, tem outros caminhos, né? E eu acho que quando eu descobri isso, que foi com esse meu livro de 2018, eu fiquei muito feliz, assim. Eu tinha já essas crônicas escritas, eu tinha blog, eu escrevo há muito tempo, né? certo. E costumava publicar as coisas na internet. E aí tinha algumas pessoas que liam o que eu escrevia, gostavam, assim, não muitas não, mas uma ou outra ali acompanhava. Certo. E aí me falaram, teve alguém que me mandou, né, quem me mandou o site da editora, a editora Letramento, falou assim, olha só, eles estão recebendo textos de novos autores para publicar livro, por que você Opa, não tenta? Aí eu mandei uns textos meus, a editora me respondeu um tempo depois, uns meses depois, falou, ó, a gente quer publicar teu livro. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Vai acontecer, né? agora Aquelas vai. coisas que quando a gente deseja muito, deseja, quando acontece a gente fica assustado, né? É comum É, acontecer isso. exato.
E aí eu enrolei mais de um ano para mandar os textos todos prontos e organizados para eles. E quando eu mandei, enfim, o livro saiu, foi muito legal, eu fiquei muito feliz. Nossa, que. Foi muito uma emoção assim muito grande. Fiz um mini lançamento aqui em Duartina, na pracinha da cidade, porque eu acho muito justo fazer no lugar onde eu nasci, né? Olha que bonito foi então. Opa! Junto com o pessoal, tinha um pessoal que tinha um projeto de literatura e eles faziam, aos sábados, eles colocavam uns livros assim na rua para as pessoas, para as crianças, né? Para as crianças Opa! irem lá pegar e ler junto com os pais e tal. E Certo. aí eu aproveitei esse espaço e fiz junto com eles o lançamento do meu livro. É, E aí depois, em 2022, quando eu engravidei da Cecília, né? Eu Ao mesmo tempo em que eu estava grávida, eu estava fazendo uma residência, né, online, porque foi naquele finzinho de pandemia, então ainda tinha muita coisa acontecendo online, com outros artistas, então eram os encontros online e a gente se incentivava a produzir, né, nossos trabalhos. E Perfeito. aí eu estava muito inspirada por essa fase da gravidez, assim, né, de me descobrir como gestante, pensar em como eu ia ser como mãe, né? Certo. E aí eu comecei a escrever muito de novo, assim, e fiquei muito inspirada. E quando a Cecília nasceu, né, eu estava na licença maternidade, naquela fase que a gente fica muito dentro de casa, porque tá com aquele bebezinho, né? Não pode ir pra rua. E eu gosto muito de rua também, mas eu não podia, estava ali em casa. Morava quase que num sítio, assim, em Brasília. E aí eu escrevia muito também, né? Nesses Olha. momentos em que eu tava ali meio que neném dormindo, esperando o neném acordar, ou amamentando, e ia escrevendo no celular. Fui escrevendo coisas, né, dessa vez poemas, e aí nasceu o meu segundo livro, que chama Pia Cheia. E ele tem esse nome porque eu reflito muito, né, assim, no meu trabalho sobre o que é ser uma mulher artista ou ser uma mulher Sim, escritora, né? sim. E aí eu entendi que às vezes, né, e aí até conversando um pouquinho com a escritora Virginia Woolf, ela fala que, né, uma mulher para escrever, ela precisa ter um teto todo seu, ter as contas pagas, para depois você ter sua tranquilidade ali, o seu espaço de escrita, né? Mais ou menos resumindo muito aqui o que ela fala, que é algo muito maior que isso, né? Mas ela faz essa comparação entre homens que já têm, né, esse espaço garantido, para os homens acaba sendo mais fácil porque não tem essa carga doméstica, né? Que ainda Correto, é muito deixada correto. nas mãos das mulheres, né? Sem dúvida. E aí eu refletindo sobre tudo isso, assim, sobre como é que a gente cria os nossos espaços de escrita, a gente como mulher, né? De se manter ali artista, mesmo quando vem uma criança, mesmo quando. E aí eu, pensando no que a Virginia também fala, assim, eu falei, bom, às vezes a gente vai ter que deixar umas coisas de lado, às vezes a pia vai ficar cheia, né? Às vezes. Ou eu lavo a louça ou eu escrevo. E entre escrever e lavar a louça, tem momentos que eu prefiro escrever porque a escrita é muito importante para mim. A escrita é Olha, parte do que eu sou. E a gente não pode se desconectar daquilo que a gente é. e me permita que você vai me permitir eu ler sobre isso, que eu achei fantástico, porque seria a minha pergunta, você já respondeu, mas ainda eu vou pôr com as palavras poéticas que você definiu, né? Por que pia cheia? Olha que coisa mais linda, pessoal. A pia ficou cheia de louça, para que as páginas em branco pudessem se encher de versos. Olha que coisa mais linda, hein? Que coisa mais linda, ficou sensacional e tenho certeza que o Pia Cheia já é sucesso aí. E está escrevendo crônicas também, tem lançamentos de mais crônicas aí vindo, é isso? Em algum momento elas vão sair, Raul, porque aí o que acontece? Desde que a minha filha nasceu, eu acho que tem um parênteses importante que eu preciso fazer nessa história toda. Eu tava falando aqui, né, desse negócio da pia cheia, Sim, e eu ainda tenho um privilégio de ter tido, né, o pai da minha filha, sim. que foi meu companheiro, agora a gente tá separado, mas ao contrário do que acontece, né, na vida de muitas mulheres, que elas acabam sobrecarregadas com tudo ali, ele dividia muito comigo. E ainda assim eu tinha que fazer essas escolhas, Olha, né? Entre, isso, agora eu vou deixar a pia ali para eu me dedicar à escrita, né? certo. Mas, Então, imagina na vida de outras mulheres que acabam nem encontrando ainda o espaço para a escrita. Mas, enfim, só precisava fazer esse adendo. Agora, desde que Cecília nasceu, eu tenho escrito muito sobre isso, né? Sobre essa descoberta da minha vida como mãe, assim, né? isso, E, e eu acho que aí a gente volta lá no começo da conversa, né? Para falar da infância, para falar do interior.
eu me vejo num momento de lembrar de quem eu fui, assim, né? Outro dia alguém escreveu no Instagram, assim, a parte mais gostosa da maternidade é poder voltar a ser criança. E eu Olha, também acho isso, assim. Eu me divirto muito quando eu posso brincar com a minha filha. Eu me divirto muito brincando. olha que legal. E eu acho um pouco triste que a gente, adulto, tenha que ter desculpa para brincar, né? Então, assim, a minha desculpa para brincar agora é que eu tenho uma filha de 2, quase 3 anos. Sensacional. E aí, isso tudo foi despertando em mim vontade de escrever de novo, né? Foi aguçando a minha criatividade, assim. Então, eu tenho escrito muita coisa para a Cecília, muitos textos para a Cecília. Alguns Perfeito. eu publico no meu Instagram, o @Carol Bataillard, quem quiser me segue lá. A conta é fechada, mas eu aceito, se for uma pessoa legal. Mentira. Enfim, eu não sei. E aí eu tô separando uns textos, são crônicas sobre isso, assim, sobre maternidade, sobre a surpresa da maternidade, sobre a beleza de poder voltar a brincar, sobre a beleza de ter que aprender uma nova linguagem, né? Porque a gente cuidar de uma criança é aprender uma nova língua, né? A criança Perfeito, no com primeiro, certeza. segundo ano, ela não fala, né? É, então, isso tem sido muito inspirador para mim, assim. Tem um texto que eu escrevi logo que tem o puerpério, né? Essa fase depois que a criança nasce, e a gente tem uma queda hormonal, é tudo muito confuso, a gente tá cansada, não tá dormindo direito, tá amamentando, e aqueles hormônios todos bagunçados e confusos, e é um período que ali dura no mínimo 3 meses, logo depois que a criança nasce. E aí eu escrevi um texto chamado Puerpério é uma festa estranha, Ah, porque eu me sim. sentia numa festa mesmo. Só Certo. que é assim, né? Minha gravidez foi muito tranquila, foi muito gostosa. E eu me preparei muito pouco para o momento em que a criança ia nascer, assim. Eu fui vivendo, fui deixando as coisas acontecerem. E o que aconteceu? Depois do parto, eu pensava que eu ia dormir, né? Então Ah, eu passei aqueles últimos dias da gravidez naquele cansaço, aquela barriga enorme. Tive aquelas horas longas, né, do trabalho de parto e tudo mais. E eu imaginava que a partir do momento que a criança chegasse nos meus braços, a criança ia dormir e eu também, e eu ia descansar de todo esse cansaço que foi nesses últimos dias, né, de gravidez e de parto. E perfeito. claro que não é assim que acontece. Se você é uma gestante, eu estou aqui te trazendo notícias de que não é assim que acontece. A criança chega e a gente não descansa. Olha lá. E aí eu tinha essa sensação é, de eu ter saído de uma festa muito gostosa, então daquele momento da gravidez, de estou esperando É. alguma coisa muito gostosa que vai acontecer, e de sem tempo para tomar um banho, para tomar um café da manhã, para descansar, eu já entrar numa outra festa. Só que aí dessa vez, nessa outra festa, eu não sou mais a convidada, eu sou a anfitriã e a convidada especial acabou de Olha chegar e a gente só. não fala a mesma língua. Espetacular, espetacular. E a gente não fala a mesma. E o ritmo dela é totalmente diferente do meu, assim, Ah, né? Se eu sim. tava acostumada a ficar acordada até tarde, acabou isso. Agora é dormir cedo. Então, assim, Isso eu me mesmo. sentia nessa festa em que eu tinha que aprender a língua dessa convidada especial para a gente conseguir seguir juntas ali. E Que aí eu escrevi sobre legal. isso. Então, acho que esse é um dos textos que vai estar nesse livro. Não sei quando sai, espero que em algum momento saia. Olha, espetacular, essa vivência, né? Essa transformação até então desconhecida, tudo isso ali acoplado, junto, né? Aglutinado nessa obra aí, sensacional. Carol, posso dizer para você que tive o prazer de conversar contigo hoje, a gente te conhecia, né? Desde pequenina, conhecia você através do pai ali e tal, mas olha, você é uma pessoa de aura resplandecente, a gente vê no seu semblante aí uma pessoa do bem, tá? Que já venceu na vida, né? Agora é só prosperar ainda mais, juntamente com a pequena Cecília aí e os familiares. Eu gostaria então, Carol, que você deixasse aí as considerações finais ao programa. Nossa, passa rápido, né? Você Papo sabe que gostoso, papo gostoso é rápido. e eu me empolgo falando disso, assim, de arte, de literatura, eu me empolgo demais. E aí eu falo, a hora que ver já foi, né? O Não, mas tempo, não foi sei se espetacular, se eu bate-papo consigo, coisa de uma sensacional. linearidade, mas que bom.
Eu acho que minhas considerações finais, bom, primeiro agradecer o convite mais uma vez, agradecer Opa, a indicação da Karina, da querida Karina, mandar um beijão para opa, ela, muito mandar obrigado. um beijo para todo mundo dos Dois Córregos que está nos acompanhando. E eu acho que o meu recado mais importante é para as pessoas que gostam de arte, que gostam da escrita, que gostam da literatura, é não abandonem, encontrem os seus espaços de escrita. Acho que para fechar esse assunto, eu vou falar de uma referência minha, né, que tem sido, o nome dela é Glória Anzaldúa, é uma escritora, ensaísta. Opa, Ela tem um texto dela que ela fala assim, né, ela dedica às mulheres, né, e as mulheres que ela chama do terceiro mundo, assim, que são mulheres que ainda têm uma condição ainda mais difícil de garantir os seus espaços de criação, os seus espaços de arte, né, de lazer e tudo mais. E ela fala assim, olha, as vozes de vocês são as vozes que mais precisam ser ouvidas. opa. Então, escreva na cozinha, se tranque no banheiro, vai escrevendo onde dá, mas não deixa de escrever. É mais ou menos isso que ela fala. Estou resumindo muito também o texto dela, mas eu acho que eu gosto de aproveitar, né, quando eu tenho espaço para falar assim, para falar para as pessoas que gostam de escrever, que gostam de botar sua voz no mundo. Façam isso sim. E se quiserem dicas, eu tô aqui. Falei meu Instagram, vou repetir, Carol Batayer, meu e-mail Isso. carolbatayer@gmail.com. Aí, muito importante. Vamos trocar ideia. E eu acho importante também agradecer os espaços de criatividade, de escrita, de criação que eu encontrei no meu caminho e as pessoas que me incentivaram, que são essas pessoas que eu mencionei nessa conversa, né? As pessoas que estão comigo até hoje. E acho que Dois Córregos, né? Esse lugar de tanta prosperidade artística, Olha, né? legal. Esse lugar onde as coisas vão Carol, acontecendo. é isso aí. A gente vê que você é pessoa de reconhecimento com todos aqueles que te cercaram e tudo mais. E o reconhecimento realmente é o pilar que sustenta os grandes homens, as grandes pessoas. Parabéns, Carol. Até uma próxima oportunidade, viu? Foi um prazer imenso. Receba o abraço de tudo. Vindo para Dois Córregos um dia, vem visitar aqui o Portal RC1. Você sabe que eu quero ir, sim, viu? Opa! A última vez que eu estive em Dois Córregos foi em 2018, já faz muito tempo. Quero voltar, dar um abraço nos amigos, tomar um sorvetinho na praça. E aí, um último recado, Raul. Pode, pois não. Quem quiser comprar meu livro, pode me Opa, procurar, mas o livro mais novo, né? O Guia Cheia, isso. ele tá à venda no site da editora Patuá. Né? Então, se você der um Google ali, editora Patuá, Carolina Batayer, você consegue comprar meu livro. Muito importante. Eu vou ficar muito feliz de ver as minhas Opa! palavras espalhadas por aí. Tá, opa, recado dado e com certeza muita gente através desse programa também agora vai adquirir seu livro. Olha, fica com Deus, um grande abraço, Carol. Amém, um abraço, beijo para todo mundo. Para todo mundo.